E agora sim, indo aqui para o resumo mensal, para o episódio, assim, né, de verdade, propriamente dito, para a parte de desenvolvimento do episódio. Hoje nós vamos abordar aqui, deixa eu deletar esse bloco aqui que a gente tinha usado de teste. Hoje a gente vai estar trabalhando com GUI, com General User Interface, ou interface de usuário geral, né? Que é basicamente aqueles botõezinhos, aqueles textos, todas as coisas que aparecem na tela do jogador, né, quando ele entra na experiência, enfim, isso aí. É exatamente esse canal. Olha aí o Wender hoje tá on fire, certo? O Wender tá na vontade hoje de fazer o papel de embaixador. Dito isso, então, GUI, certo? Como que a gente começa a trabalhar com uma GUI? Bom, primeiramente, a gente tem que vir aqui no Explorer, ok? E vim aqui no... Cadê? No Starter Player. Não é no Starter Player. Cadê o Starter GUI? Aqui, Starter GUI, certo? Toda GUI, né, que fica na tela do usuário, é isso que a gente vai estar trabalhando hoje em maior parte, ela precisa de algumas coisas para poder funcionar. Primeiramente, ela precisa estar no Starter Player, ela vai ter que estar no Player GUI, né, que é algo que é adicionado no player quando ele entra na experiência. E para fazer isso, a gente pode criar ela aqui no Starter GUI, que tudo que é criado aqui, ela é clonada para dentro do jogador quando ele carrega o avatar, certo? Então, qualquer coisa que a gente criar aqui dentro, ela vai ser clonada para o avatar, incluindo script, incluindo tudo que tiver dentro, ok? Então, dito isso, a gente precisa primeiramente adicionar esse tipo de instância aqui, né, que é a Screen GUI, que ela vai ser como se fosse a pasta-mãe, onde tudo vai estar embaixo, e a partir disso que a gente vai poder criar a nossa GUI. Então, hoje a gente vai estar fazendo um menu, algo realmente um pouco simples aí, algo um pouco mais simples, né? A gente vai estar fazendo um menuzinho com alguns botões, com algumas informações, que é só para a gente poder entender um pouco de como que funciona a GUI. Eu não sou uma pessoa extremamente profissional nisso, eu conheço um pouco do básico, tanto da UX, né, que é outra coisa, quanto da UI. A diferença aqui, até comentaram aqui no chat, acabou de chegar para mim. A UX é a User Experience, que é o quão fluido, o quão bom é a experiência do usuário, né? Tipo, às vezes, sei lá, você tem uma UI muito bonita, mas que ela não funciona direito, ou então que você tem que apertar, sei lá, 4 botões para poder chegar a algum lugar onde talvez você precisasse clicar só uma vez. Isso é UX, né? E a UI é realmente a parte visual de tudo, ok? Então, a gente vai estar fazendo um menuzinho, algo simples, para poder mostrar para vocês os básicos dessas coisas todas. Então, primeiramente, a gente tem aqui o nosso Screen GUI. Eu vou mudar o nome dele, certo? Eu vou chamar ele de menu, certo? Ou melhor, Screen Menu. Eu gosto de mudar esses nomes, porque se a gente tiver vários Screen GUI aqui, a gente consegue, né, depois no script encontrar os caminhos mais fáceis, ok? Então, dentro disso aqui, a gente pode adicionar várias coisas aí que compõem a nossa UI, ok? Primariamente, a gente vai estar utilizando aqui 4 coisas principais, certo? Que é o frame, o image button, o text button e o text label, certo? A gente também tem image label, text box, são outras coisas, mas eu vou passar por eles rapidinho, certo? A frame, ela basicamente é como se fosse uma página, certo? Uma área onde os componentes da UI vão ficar dentro, ok? Vocês vão conseguir entender isso melhor depois. Mas o frame é realmente um container para você poder, por exemplo, mover tudo que está dentro desse frame junto do frame, ou então para você poder ter, às vezes, uma janela na parte da direita e uma janela na parte da esquerda. Você quer que a janela da direita se mova separada das coisas que estão na janela da esquerda, você provavelmente vai ter uma frame para a direita e uma frame para a esquerda para você poder controlar tudo isso separadamente, ok? Então você imagina que a frame é realmente como se fosse uma tela, ok? Além da frame, a gente também tem o text label, que ele é basicamente um texto, certo? Então aqui a gente tem o text label e nele a gente consegue digitar coisas. Então a gente pode digitar aqui, por exemplo, né, dentro das propriedades, a gente pode vir aqui em text e mudar de label para manda salve. E aqui dentro vai estar escrito manda salve, certo? Então o text label ele é basicamente para você escrever texto, ok?
Parecido com o Text Label, a gente tem o Text Button, que é realmente muito parecido, mas a diferença dele é que ele é um botão. Então você pode ver que quando eu movo o mouse aqui por cima, por exemplo, ele muda de cor e eu consigo clicar. E quando eu clico nele, ele, né, se eu tiver a programação auxiliada a isso, ele vai conseguir fazer algumas coisas, certo? Enquanto que o Text Label não. O Text Label não posso clicar. O botão eu posso e ele consegue triggerar, ele consegue ativar alguma coisa de função, ok? Mas ele funciona praticamente igual. A gente pode vir aqui também no text e mudar, aqui escrever, mandar salve. E aí quando o Roblog clicar aqui, ele vai mandar um salve, certo? Então, esse daqui é o text button. De forma parecida, a gente tem o image label, que ele é basicamente uma imagem, certo? Então aqui a gente pode colocar, por exemplo, a gente pode vir aqui no... Cadê? Onde que tá? Eu sempre me perco aqui dentro dessas coisas. Eu quero o texture. Aqui, image. A gente pode vir aqui, por exemplo, e colocar o logo do café. E ele vai ficar aqui com a imagem do logo do café, certo? Então, isso daqui é para você poder fazer as imagens da sua UI, né? Às vezes, o dinheirinho, né? O botão, a imagem de moeda de algum shopping, então, sei lá, a imagem... de uma poção de vida num RPG, coisas assim, certo? Isso daí a gente normalmente faz com a imagem. E parecido com o Image Label, a gente tem o Image Button, que, como vocês devem imaginar, é a versão de botão da imagem. Então aqui é a mesma coisa, eu posso colocar a imagem, eu posso fazer todas essas coisas, mas assim como o Text Button, a gente pode clicar aqui e isso aqui vai gerar vai gerar alguma coisa, né? A gente consegue utilizar script para poder detectar esse clique e a partir disso fazer alguma ação, certo? Então eu vou deletar tudo isso daqui e vou continuar só com o frame, que com esse frame aqui a gente vai fazer a parte inicial do menu, ok? Então, vamos lá. A gente vai entrar aqui agora em alguns conceitos, tá? Que é realmente o que eu queria abordar com vocês, tá bom? O primeiro deles é a questão de tamanho, que eu acho que é algo fundamental, certo? As UIs, as UIs 2D, elas vão trabalhar com dois tipos de tamanho. A gente tem a escala e a gente tem o offset, certo? O size aqui no caso é o tamanho. Qual que é a diferença delas? O offset, ela vai pegar o tamanho de pixel, enquanto que a escala, ela vai pegar o tamanho da tela, ok? Eu vou mudar aqui para uma outra tela que vai ser mais fácil de explicar para vocês. O cafezinho VTuber ele não está funcionando hoje. Não sei porquê, não sei o que aconteceu. O meu OBS só não quis detectar ele. Corte de gastos? Pode ser. Pode ser que seja um corte de gastos. Então, aqui eu estou aqui no meu querido Photoshop, né, que é a minha lousa aqui digital com vocês. E aqui eu vou explicar, então, um pouco da diferença de scale e offset, ok? Primeiramente, para o offset. O offset, ele vai pegar o tamanho do pixel. Então, tamanho por pixel, certo? O que isso significa? Lá naquela tela, aqui no café principal, você pode ver que o tamanho dessa frame está de 100 por 100. Então, o que isso daqui significa? Que a nossa imagem ela vai ter 100 pixels aqui por 100 pixels aqui, ok? Isso vai ser independente do aparelho que você tá. Então, se você tiver num celular, se você tiver num monitor, se você tiver, sei lá, numa TV ou num projetor de cinema, o tamanho daquela frame, ela vai ser de 100 pixels por 100 pixels. Então, ela não vai ser escalada automaticamente para outros dispositivos, certo? Então, esse é o principal problema dela. Eu não gosto de usar por causa disso, porque se a gente estiver trabalhando com algo que vai ter que ser alterado para outros tamanhos de tela, pode ser que a sua UI acabe quebrando, tá? Então, eu não gosto de usar isso daqui. Em comparação, o scaling, ele vai pegar a proporção da tela, certo? Então, esse daqui ele pega a proporção, ou então, se você preferir, a porcentagem. O scaling, se a gente voltar aqui para o Community Café principal, eu posso colocar aqui, por exemplo, 1, e aqui no de baixo colocar 1 também, e eu vou tirar o offset. E se você perceber, o que aconteceu? Ele está ocupando agora a tela inteira, ok? Por quê? Porque ele está pegando a escala de 1 para 1. Então, o que significa? Se a gente voltar aqui para o nosso
para nossa lousa. Imagina que você tem aqui o seu monitor, certo? E o seu monitor tem um tamanho aqui, né? Ele tem, sei lá, um tamanho X e aqui ele tem um tamanho Y, certo? Devia ter feito ao contrário. Não. Enfim, whatever. Ele tem aqui o tamanho X e o tamanho Y. O que significa? O 1, ele significa que você está pegando 100% desse valor. Então, quando a gente coloca um 1 lá, ele está indicando que ele vai pegar 100% dessa parte aqui, certo? E a mesma coisa aqui embaixo. Esse valor aqui do scaling, ele varia, no geral, de 0 a 1, o que significa que ele varia de 0% até 100%, ok? Então, se a gente quiser, por exemplo, uma UI que pegue a metade de baixo da tela, a gente vai ter que pegar 50% da tela, o que significa 0,5. Então, naquele espaço, a gente tem que colocar 0,5. Quanto maior o offset, melhor a resolução, mas fica mais pesado. Eu imagino que deve ter um peso maior, sim, mas eu acho que a diferença não é tão perceptível assim. Vai depender também do tamanho da textura, né? Se você colocar, por exemplo, uma imagem de 250 pixels e utilizar um image label com offset gigantesco, a imagem que você vai estar colocando ainda é 250 pixels. Mas a diferença não vai ser tão forte assim, certo? Existe uma diferença, mas não precisa se preocupar tanto, a não ser que você tenha várias UIs. Aí talvez seja importante você começar a pensar um pouco nisso. Uma coisa muito importante envolvendo de UI é a importância delas ser responsivas. Deve acontecer caso a sua experiência estiver disponível para mobile. Isso, exato. Tem muita gente que usa mobile, 60%. Então, isso daí é verdade. Você tem que se preocupar para que esse UI ela seja, né, ela consiga se adaptar, ok? Então, voltando aqui para o nosso exemplo, o que isso daqui basicamente vai dizer? Que o valor de 1 a 0 ele vai ser, então, a porcentagem da sua tela, ok? Então, a gente pode voltar aqui para o Community Café principal e fazer esse exemplo que eu falei. A gente vai pegar aqui a escala de Y e vai colocar ela em 0,5. E aqui você vai ver que ela vai pegar exatamente a metade da tela, ok? Então, se eu vier aqui em teste, por exemplo, e vier em device, ela vai continuar pegando metade da tela independente do device. Eu posso pegar aqui um iPhone 6 Plus, eu posso pegar aqui um iPad de primeira geração, eu posso pegar aqui um monitor whatever, eu posso pegar aqui o do Xbox One. Por que o do Xbox One fica inteiro? Calma. Tá, não ficou, ok. É só porque a minha tela é muito menor do que o que eles colocam por Xbox. Enfim. Mas é isso daí. Então, você consegue, com isso daqui, manter a proporção da sua UI, ok? Então agora agora que a gente entendeu esse conceito, a gente pode começar a pensar em como que vai ser a nossa UI, ok? Eu vou voltar aqui então para a mesa de utilizadora e aqui a gente vai pensar em como que a gente quer fazer esse nosso menu, ok? Eu penso ele dividido em duas partes, então eu vou desenhar aqui a nossa tela, ok? A nossa tela. E eu vou fazer de verdinho aqui uma parte e de vermelho eu vou fazer outra. A primeira parte vai ser uma parte menor aqui na esquerda, onde eu quero que tenha o menu, né, a imagem do Community Café. Então eu vou fazer aqui uma xicarazinha, que não é o nosso logo, porque eu não vou conseguir desenhar um logo aqui. Mas aqui vai ter o logo e aqui eu quero que tenha alguns botõezinhos para poder servir de menu, certo? Então aqui vai ter, sei lá, menu 1, escrita 2 e aqui o salve, certo? Então, eu quero que esse daqui tudo possa ser aberto e fechado clicando aqui nessa imagem. Então, essa imagem aqui, ela vai ter que ser um image button, certo? E isso aqui tudo, quando clicar, eu quero que ele abra uma outra parte que vai estar aqui, nessa outra metade da tela, ok? Então, isso daqui ele também vai ter que ser um text button. E como eu quero que isso daqui tudo, né, todas essas coisas aqui se movam, ficou um copo bonito só deformado? Um pouquinho deformado fica, né? Como eu quero que isso daqui tudo se mova junto, eu vou colocar isso daqui tudo dentro de um frame, certo? Então, todo esse menu aqui, ele vai estar dentro de um frame. E aqui também, né? Porque aqui vai ter tipo o título, aqui vai ter um texto, né? Texto, salve, não sei mais escrever, salve, enfim, vai ter, né, aqui. Então, esse daqui a gente vai separar tudo em 2 frames, tá? Como que eu gosto de fazer isso? Isso daqui é a forma que eu faço
você não precisa fazer da mesma forma que eu gosto de me planejar para fazer a UI, ok? Então eu vou primeiramente calcular tudo. E aqui a gente vai entrar então em um pouco de matemática. Então se você é daquele tipo de pessoa que não gosta de matemática, eu tenho uma péssima notícia, a gente usa matemática direto aqui, pelo menos eu uso, né, direto matemática para trabalhar com coisas no estúdio, como a gente já abordou em alguns outros episódios do Café da Comunidade. Mas vamos lá. A gente aqui então tem esse tamanho da tela, certo? E esse tamanho inteiro da tela aqui, ele é o tamanho X, certo? Então isso aqui tudo é o X, certo? Vamos lá, a gente realmente vai fazer matemática. Esse menu aqui, eu quero que ele ocupe um tamanho aqui, um tamanho que eu vou chamar de tamanho A, mas além disso, eu quero que ele tenha um espaço entre a borda da tela e onde o menu começa. Então aqui eu tenho que ter um espaço B e aqui também eu vou ter um espaço B. Além disso, aqui a gente vai ter que ter mais um espacinho C, né, que é o espaço entre esse menu e esse menu. E aqui esse menu inteiro, ele também vai ter um tamanho aqui um tamanho D e os espacinhos entre eles que eu vou chamar de E, ok? E agora vem toda a parte legal, que tudo isso daqui ele vai ser igual a X, certo? Que é o tamanho principal da nossa tela. Então a soma disso tudo aqui, ele vai ter que dar 1. Então a gente poderia escrever tudo isso daqui como A mais 2B mais C mais 2E, né, que são esses 2E, mais D vai ter que ser igual a 1. Só que isso daqui é uma fórmula que, assim, é complicada de resolver. A gente tem várias letras aí, né, que a gente não vai conseguir pegar a função direito, a gente não vai conseguir resolver isso daqui direito. Então eu vou separar aula de perímetro. Eu posso dar uma aula de perímetro qualquer dia para vocês. Então a gente vai ter que separar isso daqui tudo em partes menores para a gente poder trabalhar. Então eu vou separar essa função toda aqui em duas funções. Eu vou separar ela na função do primeiro frame e na função do segundo frame. Então a gente vai vir aqui para o lado e eu vou decidir primeiramente qual que é o tamanho de A, qual que é o tamanho que eu quero para isso daqui. Eu vou dizer que eu quero que A tenha 0,5. Eu quero que ela ocupe metade da tela, ok? Então, o menuzinho, metade da tela não, metade vai ficar muito grande. Eu quero que ela ocupe 40% da tela, ok? Então, esse menu inteiro, ele tem que ter 0,4. E essas duas coisinhas aqui, o B, que é essa bordinha, ela tem que fazer com que, ela tem que ser igual, né? Ela tem que ser uma borda igual. E o tamanho aqui, final, vai ser o tamanho realmente dos menus, das coisas que a gente vai usar, certo? Então, como que a gente pode fazer isso? A gente pode, primeiro, decidir arbitrariamente que esse tamanho aqui do meio vai ser 3. Então, eu posso dizer que esse tamanho é 3, né, 0,3. O que significa que, para eu ter um total de 4 aqui, cada valor de B ele vai ter que ser 0,5. Então, é isso que a gente vai fazer aqui na nossa frame, certo? Então, eu vou pegar aqui o tamanho dela, eu vou botar a primeira escala aqui como 0,4 e a escala de Y eu vou colocar ela como 1, porque eu quero que ela ocupe a tela inteira, então que venha do começo até o fim. Então, essa primeira frame aqui eu vou chamar de menu, ok? E dentro dela eu vou ter que ter, eu vou colocar aqui uma outra frame, tá? Só para poder ter. E essa outra frame, é importante dizer que ela vai pegar o valor de dentro da frame. Então, ao invés... calma aí que eu estou no coisa aqui. Voltei para o café principal, peço perdão. Então, deixa eu voltar aqui de novo. Aqui nesse menu, então, aqui nesse frame, eu coloquei o tamanho que a gente tinha pensado em pôr, certo? Então, aqui está com os valores. Só que, se você for ver, não tem a bordinha aqui, certo? Por quê? Porque eu não coloquei a posição dela. Então, se a gente ver aqui na posição, você vai ver que ela também funciona muito parecido com o tamanho. A gente tem tanto a escala quanto o offset e vai funcionar da mesma forma. Deixa eu mudar aqui o tamanho para colocar o tamanho certo. A gente tinha, né, chegado à conclusão de que esse menu ia ter 0,3. Então, botei aqui 0,3.
E na posição, a gente tem, né, que colocar o 0.5, que é o tamanho aqui que a gente quer de borda entre a tela, né? A tela começa aqui e realmente o menu. Então aqui na posição, na escala, a gente vai colocar 0.05. E agora a gente tem esse espaçamento aqui, certo? Então perfeito, a gente tem aqui o menu da esquerda. E o que eu ia falar depois para vocês, deixa eu só mudar aqui a transparência. É importante lembrar também que todos esses menus, todas essas coisas de UI, ela também tem uma opção de transparência aqui, então, né, que como a transparência de peça vai de 0 a 1, e você consegue mudar aqui para deixar ela totalmente transparente ou totalmente opaca. Eu vou deixar ela aqui como ponto 7 primeiro, só para poder explicar uma outra coisa para vocês. Esse menu, ele está parentado, então o parent dele é o Screen Menu. Então esse Screen Menu, ele está basicamente pegando o tamanho da tela inteira do jogador. Esse menu, as porcentagens do scale e tudo mais, ele está trabalhando a partir do parent. Todas as escalas, todos esses tamanhos, eles funcionam a partir do parent. Então, se eu colocar, por exemplo, mais uma frame aqui e colocar o tamanho dela para 1,0 aqui, por exemplo, o que a gente imaginaria que aconteceria é que ela fosse ocupar a tela inteira, certo? Porque a gente colocou uma escala de 1 e 1 é 100%. Porém, ela não vai ocupar 100% porque ela está parentada, o parent dela é esse menu. Então ele vai pegar, na realidade, 100% do tamanho do que tem do parent dele. Então ele vai ocupar essa parte de cima do menu inteiro, certo? A mesma coisa aqui para o eixo Y. Se a gente colocar, por exemplo, 0,5, 0,5, ele vai ocupar metade do tamanho desse menu de cima. Então é importante você lembrar disso. Coisas de UI. Pode ser, se fosse mineirinho, um café mineiro agora com queijinho Minas, ia ser um estrago, ia ser um abalo. Mas, então é importante lembrar disso, tá? Todas as coisas de UI, as escalas, elas vão ser referentes ao que está em cima dela. Então, se eu tirar esse frame e colocar dentro do Screen Menu, aí sim, ela vai ocupar metade da tela e a tela inteira aqui. Se a gente colocar dentro daqui, ele vai pegar o tamanho da frame. Então é importante a gente lembrar disso quando a gente estiver trabalhando com o menu. A escala dos objetos está em função do parent, exatamente. Agora que a gente tem o nosso menu aqui, a gente pode então começar a preparar o resto dele. Então eu vou voltar aqui para a nossa mesa digitalizadora e dentro do menu aqui a gente vai então pensar em como que a gente vai fazer o resto dele. Então a gente precisa primeiro, a gente vai ter que ter esse copo aqui, né, a logo do café. Então eu vou dizer que ela vai ocupar metade da UI, só que eu quero que ela fique no meio. Então isso daqui, o tamanho vai ter que ser 0,5, certo? Porque a gente quer que ela ocupe metade. E a distância aqui, ela vai ter que ser essa distância aqui, que não está igual, para poder ocupar um meio, certo? Então aqui a gente vai ter x, aqui a gente vai ter x, e aqui a gente vai ter y, que é o tamanho do logo, ok? Então a gente pode dizer que 2x mais y é igual a 1, de forma que 2x mais 0,5 é igual a 1, então 2x é igual, né? A gente passa daqui para lá, então isso daqui passa subtraindo, 2x é igual a 0,5, então x é metade de 0,5, então x é 0,25. Então aqui a gente sabe, se a gente voltar para a tela principal, que a gente pode colocar um image label, certo? Esse image label, a gente vai colocar o tamanho dele. Aqui o tamanho de x, de 0.05, eita, não sei digitar, 0.05,0, tô maluco. 0.5 que é a metade e 0 que, né, porque a gente não quer que tenha nenhum offset. E aí na posição, como a gente calculou, a gente vai colocar aqui como ponto 25 e agora ele vai estar exatamente no meio, ok? Como a logo é um quadrado, a gente precisa que o valor de y seja o mesmo que o valor de x. Então, a primeira coisa que vem à cabeça é colocar ponto 5 aqui também, certo? E deixar aqui 0. Porém, como a gente já tinha discutido, esse ponto 5 vai pegar a metade disso daqui inteiro. Então, ele não vai ser realmente um quadrado, ele está aqui um retângulo, porque o tamanho da tela, né, o tamanho vertical aqui, ele é maior do que o tamanho horizontal. Então, isso daqui ele não vai ficar quadrado. Como que a gente pode fazer com que isso fique quadrado? A gente tem também na UI, a gente tem diversos modificadores, digamos assim, que vão limitar
o tamanho, vão limitar a proporção, vão limitar várias coisas da nossa UI. Então a primeira coisa que a gente vai adicionar aqui, se a gente digitar UI aqui, a gente vai conseguir ver várias dessas coisas. O que a gente quer é UI Aspect Ratio Constraint. O que isso daqui significa? Que ele vai constrigir o Aspect Ratio. O Aspect Ratio é o tamanho vertical pelo tamanho horizontal. Então, digamos que alguma coisa seja 1:1, quer dizer que o tamanho vertical é igual ao tamanho horizontal. Algo que é 1:2 significa que o tamanho vertical quer dizer que o tamanho horizontal é o dobro do tamanho vertical. Então, a gente vai colocar aqui um Aspect Ratio Constraint e ele vai forçar com que o tamanho aqui da base seja o mesmo tamanho da altura, e isso vai garantir que a nossa imagem ela fique sempre quadradinha, sempre bonitinha, ok? Então aqui agora a gente pode agora colocar a imagem, então a gente vai adicionar aqui a imagem do café, e a gente vai, aqui em cima, a gente vai tirar o Background Transparency. O que é isso? Toda imagem, toda UI, ela tem uma background, certo? Que é essa cor aqui. Se a gente colocar a transparência aqui para 1, ela vai ficar totalmente transparente essa parte de fundo. Da mesma forma, se a gente quiser que a imagem fique transparente, a gente pode vir aqui na parte de Image e mudar o Image Transparency para poder deixar ela, né, mais ou menos transparente. Aqui no caso eu vou deixar totalmente opaco, por enquanto, ok? Agora que a gente tem a Image Label, a gente agora precisa pensar nos botões aqui, certo? Então a gente vai voltar aqui para a nossa mesa digitalizadora e a gente vai agora calcular o tamanho dos botões. Como esses botões aqui todos estão numa lista, a gente pode utilizar um outro modificador que chama modificador de lista, que ele vai pegar tudo que está dentro de um container, né, tudo que está dentro de um frame, por exemplo, e ele vai listar isso tudo, sempre mantendo o mesmo tamanho aqui, o mesmo tamanho aqui. Então, todo botão ele vai ter, né, o mesmo tamanho para os outros botões e eles sempre vão ter a mesma distância para os outros botões. Só que para isso, todos esses botões eles precisam estar dentro de um outro frame. Então, a gente vai ter que fazer um frame secundário aqui dentro para que esses botões eles funcionem. Então, aqui a gente pode voltar para o café principal e aqui dentro, deixa eu só modificar isso daqui para chamar de logo, ok? A gente vai colocar um outro frame dentro desse frame aqui. Esse frame ele também vai ter um size de 1,0 aqui. E o size aqui a gente pode colocar 0,5 para ele ocupar a metade. E a posição aqui de Y a gente vai colocar 0,5, que é para ele ocupar a metade de baixo. Ok? Então os botões eles vão ficar todos aqui embaixo. Eu vou colocar a transparência desse frame aqui também em 1. E aqui dentro disso, eu vou nomear isso daqui, frame de botões. E aqui dentro, eu vou colocar, então, uma constraint, que é a UI List Layout. Isso daqui vai fazer com que tudo que eu coloque aqui, então, se eu colocar vários botões, por exemplo, eles vão sendo colocados aqui numa listinha, certo? E aqui na List Layout, eu posso também modificar o padding, que é a distância, né, entre um botão e outro. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 0.05, ele vai pegar 0.5 desse frame aqui para poder colocar na distância dele, certo? Aqui nesse offset também, se eu colocar, por exemplo, 0.25, ele vai, né, mudar para 25 pixels. Então, aqui funciona também com escala e pixel, certo? Então, esse padding aqui é para essa distância. Alright? A lista, ela também tem uma direção onde as coisas elas são preenchidas. Então, aqui o Fill Direction está no vertical, então significa que ele vai ser preenchido verticalmente, e se fosse horizontalmente, ele ia ser preenchido horizontalmente, ou seja, ele ia começar aqui do ladinho e ir para o outro. Mas a gente quer deixar vertical, porque o nosso menu é vertical, certo? Além disso, a gente tem um alinhamento. A gente tem um alinhamento horizontal, que obviamente se a gente colocar aqui no centro ou no direito, ele vai dizer aonde que esses botões vão ser alinhados. Então, com o left ele vai ser alinhado aqui na esquerda, com o right, né, a direita, ele vai ser alinhado aqui na direita, e com o center ele vai ficar exatamente no centro da UI. Então a gente vai deixar isso daqui no centro por enquanto. O Horizon Flex, ele não sei exatamente para que ele funciona, mas ele muda essas coisas aqui e eu não entendo direito. Entendi. Ele vai basicamente... Olha só, a gente está aprendendo todo mundo junto. Isso é uma forma muito interessante de se aprender, clicando e vendo o que faz. Então, aparentemente, esse Horizon Flex ele vai
expandir o botão para ele ocupar os espaços aqui no horizonte. Eu vou deixar aqui como none, porque eu não quero deixar isso daqui atrapalhando, certo? O Vertical Alignment também é a mesma coisa. Se a gente colocar aqui no bottom, ele vai começar a alinhar a partir, né, da parte de baixo. No centro, ele vai alinhar a partir do centro. E no top, ele alinha a partir do topo. Então, eu vou deixar aqui, por enquanto, no top. E o Vertical Flex, eu imagino que vai fazer a mesma coisa que o Horizontal Flex, todo em inglês, mas na vertical, certo? Então, bom, temos isso daqui, então, esse nosso menuzinho, que é a base do nosso menu. Eu vou deletar esses 3 botões aqui, porque agora a gente vai estilizar esse primeiro botão, para depois a gente copiar ele, para ele se manter, né, para a gente ter o mesmo botão igual para várias coisas. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer com esse text button é tirar o background transparency dele. A gente vai colocar ele como .set. Então, eu quero que ele, né, ainda apareça como sendo um botão, mas que ele não fique todo coisado. Né, que ele não fique totalmente opaco. Além disso, a gente vai vir aqui também no texto e a gente vai mudar o texto dele para manda salve. Então, esse daqui vai ser o nome do nosso botão, que vai aparecer no nosso botão. E aqui a gente vai ativar o Text Scaled. O que isso faz? Isso vai garantir que, independente do tamanho da escala que está a nossa UI aqui, o texto ele sempre vai ser, né, modificado, ele sempre vai mudar o tamanho dele para poder ficar do mesmo tamanho do botão. Então, eu gosto de deixar isso daqui ativado, porque daí quando a gente vier aqui, por exemplo, para um outro device, a gente vier aqui, por exemplo, para o iPhone 5, ele vai escalar o botão de acordo com a paradinha, certo? E aqui a gente já viu, por exemplo, que ele está bugando aqui o tamanho, então a gente vai ter que resolver isso mais tarde, certo? Como que a gente vai resolver isso? Provavelmente com um size constraint. Então, o text button aqui, ele tem o size, ele está no pixel, e é por isso que ele está errado. Então, o size de x, a gente quer que ele fique né, no meio, então a gente vai botar 0.5 para ele ocupar sempre a metade. E o y a gente pode deixar ele como 0.25? Não, a gente pode deixar ele como 1.25 talvez. Acho que 1.25 ficou ok. Que, né, aqui, no caso, eu gosto de utilizar os mesmos valores que eu uso para as bricks. Então, né, vai ser os valores de 1, de 0.5, 0.25, 0.25, 0.6215, enfim. São sempre valores que, né, vai pegando metade. Então, é interessante para, né, a gente sempre, tipo, manter tudo equidistante, manter um controle melhor do tamanho. Aqui não é tão necessário quanto eu acho para brick, mas eu uso porque eu já estou acostumado com esses valores, eu sei a metade deles assim de cabeça praticamente. Então aqui a gente tem o primeiro botão manda salve. Mas ele ainda é um botão que, mano, é um botão simples, é um botão quadradão, é um botão que tá, você passa umas aqui, você olha e você fica, que loucura, sabe? É exatamente isso daí que você pensa. Então a gente vai deixar ele mais bonito. Como que a gente vai deixar ele mais bonito? A gente vai primeiro colocar mais constraints, que se a gente digitar aqui UI, a gente vai ver todos os constraints. A gente vai colocar um que se chama UI Corner, certo? O que o Corner faz? Se você ver, antes do botão, antes de colocar esse daqui, deixa eu colocar aqui no Starter de UI, ele tá quadradão, certo? Ele tem aqui, mano, um ângulo reto de 90 graus, e quando eu coloco o UI Corner, ele começa a ter esse chuchuzinho aqui, ele começa a ter essa curva, certo? Então o UI Corner, ele vai realmente fazer essa curvinha na UI. E a gente consegue controlar isso também. A gente consegue controlar aqui a escala. Então a gente pode colocar aqui 1, por exemplo. Ele vai pegar, né, realmente, fazer o círculo meio que completo, digamos assim. E o offset, ele é o valor em pixel. Né? Então a gente pode deixar aqui o escala em 0.25 para ele pegar, né, 1/4 de curva. Então ele vai, né, pegar literalmente 1/4 da distância aqui até o meio para poder fazer essa curva, ok? Então, aqui a gente tem a nossa UI Corner. Na realidade, o botão, acho que ele está meio pequeno. Então, a gente pode colocar aqui 0. Cara, será que 0.25? É que 0.25 fica meio, sei lá, fica meio grande demais também, né? Então, a gente pode vir aqui e quando a gente está em dúvida, a gente pode, vamos lá, fazer mais cálculos. O nosso botão, ele tem ponto 125, mas a gente quer que ele fique um pouco maior. Se a gente adicionar 125 de novo, a gente acaba com 25, que ele fica muito grande. Então, o que a gente pode fazer é adicionar a metade
de 1, 2, 5, certo? Que é 6, 2, 5. Então, se a gente fizer essa soma, a gente vai acabar com 5 mais 0, 5, 5 mais 2, 5, 6, 7, 6 mais 2, 6, 7, 8. Então, 8, 1, 8, 7, 5. Se a gente colocar aqui, então, no café principal, no botão aqui, o tamanho de 0.1875, ele vai ficar aqui um tamanho que é o meio do caminho entre ponto 125 até ponto 25, certo? Bom, o que mais que a gente pode fazer aqui para deixar ele um pouco mais bonito? A gente pode colocar aqui também um gradiente aqui. O que esse gradiente vai fazer? Primeiramente, deixa eu colocar totalmente transparente aqui esse menu aqui. Deixar ele aqui para a gente poder ver melhor o que a gente está fazendo. Esse Y gradiente aqui, ele vai ser para basicamente transformar a cor aqui do botão num gradiente, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? Aqui no Color, a gente vai adicionar uma Color Sequence. O que isso daqui faz? A gente vai pegar uma cor aqui no lado esquerdo, uma cor aqui no lado direito, e ele vai fazer um gradiente. Então, ele vai passar da cor que está na esquerda para a direita. Então, no caso, a gente pode pegar aqui, por exemplo, para fazer uma demonstração, a gente pode pegar, talvez, tentar fazer uma simulação de alguma coisa de café. A gente pode pegar aqui, por exemplo, essa cor aqui mais escura, certo? Deixar, acho que um pouquinho mais para cá, talvez, e botar aqui, então, uma outra cor, que pode ser uma cor um pouco mais clara, aqui no caso, assim. Tá horrível? Tá. Sou um graphic designer? Não. Então, vai ser assim. Eu tô aqui ensinando vocês como que faz isso. Aí, para escolher cor, para escolher o que fica bonito, aí já não é comigo. Aí a gente vai ter que começar a entrar em teoria de cor, que é coisa que a gente não tem muito espaço aqui. Então, vou colocar algo aqui um pouco mais simples, só para ficar apetitoso ao olho. Eu vou fazer um gradiente aqui, talvez de, não sei, um rosa para um branco. Vai ser isso. Vai ser assim. Vai ser esse coisa feio aqui. E a gente pode também, na realidade, adicionar aqui no meio, por exemplo, uma outra cor. Então, posso, por exemplo, colocar aqui, né? Eu cliquei aqui no meio, posso colocar aqui, tipo, uma outra cor, e ele vai fazer gradativamente dessa cor para essa cor, para essa cor. E se eu mover aqui esse triângulozinho aqui, você vai ver que se eu aproximar daqui, ele vai basicamente modificar aonde que esse gradiente acontece. Então, eu posso, tipo, deixar aqui assim, por exemplo, aqui mudar a cor de novo, eu decidi mudar de ideia, a gente vai fazer um negócio do café assim. Então, ele vai ficar aqui dessa forma. Vai ficar esse coisa horrível aqui, ok? Tava comendo um pastel, a galera todo mundo comendo, todo mundo fazendo várias coisas aí, todo mundo vivenciando o momento do café. Então, vou deixar aqui assim, a cor tá feia? Tá feia, mas o importante é que a gente está mostrando o UI Gradient para vocês, ok? Além disso, o que mais que a gente tem aqui? A gente pode adicionar, para poder finalizar tudo aqui, a gente vai adicionar um... Cadê? UI Stroke, certo? O que o UI Stroke faz? Se ele tiver numa frame normal, ele vai basicamente, deixa eu mostrar aqui, Ctrl+C, Ctrl+Shift+V. Ele vai adicionar uma bordinha, certo, ao redor da frame. E essa bordinha aqui, a gente consegue controlar o thickness, né, que é a grossura dessa bordinha. A gente consegue controlar, também a transparência, então deixá-la mais ou menos transparente. A gente consegue mudar a cor, e a cor aqui a gente pode colocar um gradiente nela também. Eu nunca testei, vamos ver. A gente consegue colocar um gradiente nela também, olha só que lindo. Então, dá para fazer aí várias coisas divertidas. Ok? Então, aqui o UI Stroke numa frame, e aqui no botão, deixa eu deletar aqui da frame, no botão de texto, ou então no text label, as cores em forma hexadecimal. Pelo motivo, eu recomendando que você coloque a cor do background do parente totalmente branco. Perfeito. Exatamente isso daí que o nosso querido Ender falou. Ok. Então, aqui no UI Stroke do texto, se a gente mudar a cor aqui para branco, o que ele vai fazer é basicamente fazer com que
o texto, né, realmente, ele tenha também essa linha, então a gente pode modificar aqui essa linhazinha bonita para poder, né, ter o branco aqui. Você vai ver que o stroke ele é influenciado também pelo fundo. Então, como o nosso fundo aqui ele tem esse gradiente de cor, o stroke ele também vai ter esse gradiente de cor. Não só isso, como se você pode também modificar aqui o tipo de stroke. Então, se você colocar aqui, por exemplo, round, ele vai, né, fazer essas curvinhas aqui do M, por exemplo, de uma forma mais suave. O bevel, ele vai fazer, né, um bevelzinho aqui assim. E o meter, ele vai deixar, né, tudo reto assim, ângulo de 90. Eu, particularmente, prefiro o meter, ok? Além disso, a gente tem o stroke method aqui, que ele vai basicamente dizer aonde que essa linha ela vai ser colocada. Então, se eu quiser que a linha fique no texto, ela vai ficar aqui no contextual. Se eu quiser que ela fique na borda da minha UI, então se eu quiser que ela fique, por exemplo, na borda do meu text button, eu vou colocar aqui border, ela vai ficar aqui na border, certo? Só que aqui a gente vai ter que colocar round, né? Porque como o nosso botão é curvado, ele vai ter que ficar aqui coisado, né? E a gente pode mudar aqui a cor também, tudo bonitinho, para poder deixar, né, show bem fofo. A gente consegue colocar uma thickness negativa? Acho que não. Infelizmente não. Ok, descobrimos isso hoje. Vamos deixar aqui a thickness de 1. Pronto. E eu vou voltar o stroke, na realidade, para dentro do botão. Então, vou colocar aqui no modo para contextual. E eu vou deixar ele aqui dentro do text button, porque eu quero que ele modifique, que ele coloque a linhazinha ao redor do texto, certo? Eu posso também colocar ao redor do text button também. Então, vou colocar aqui Ctrl+C, Ctrl+Shift+V e eu vou aplicar aqui para border e eu vou colocar o mesmo gradiente aqui dentro para ele poder ter, né, esse efeitozinho aqui, ó, bonitinho no botão, ok? Então, aqui a gente tem então o nosso botão um pouquinho mais bonito, certo? Um pouquinho mais bem feito. E com isso eu posso selecionar ele aqui e começar a duplicar. E por causa do nosso list layout, todos os botões eles vão ser clonados aqui de forma idêntica aqui no nosso menu. O que a gente pode fazer também para deixar ele um pouco mais estilizado é pegar aqui esse segundo botão, por exemplo, e vir aqui cadê na cor dele? Cadê a cor? Ué. Ah, não, tá aqui no gradient. A gente pode vir aqui no gradient, por exemplo, e modificar esse gradiente e ir mudando essa parte aqui do meio em cada um deles para ficar um pouquinho mais para a direita e dar esse efeito aqui assim de transição. Então, a gente vai duplicar esse daqui, a gente vai pegar o gradiente, a gente vai mudar a sequência, vai jogar um pouquinho para a direita, vai dar close, vai duplicar o botão, vai pegar um gradiente e vai jogar um pouquinho mais para a direita. Então, essa parte aqui mais escura, ela vai, né, fazendo esse aqui, ó, indo aqui para a direita, certo? Para não ficar tudo igual, para ter uma variaçãozinha aqui entre eles. Eu acho legal, eu acho ok ter esse daqui aqui. E como você vê, ele também é transicionado aqui, né, para todos os outros aqui por causa do layout. Então é só eu ir duplicando que os botões eles vão sendo adicionados, ok? Pausa para água, pausa estratégica. Se hidratem, tá calor pra caramba aqui. Como que tá calor na cidade de vocês? Aqui, pessoalmente, onde eu moro, tá... Parece que eu tô dentro de um forno, assim, rodando igual um frango no domingo. Vocês já comeram aquele frango no domingo? Você vai na padaria, aí tem aquela máquina lá que fica os frangos rodando. Cara, eu tô me sentindo exatamente aqui, assim, dentro do estúdio. Só falta eu estar rodando. Tô aqui, no caso, parado, mas se começar a rodar aqui na minha cadeira, eu vou me sentir igual um frango de domingo, de almoço de domingo. Uma loucura, tá? Devaneios à parte, vamos voltar aqui. Então aqui a gente tem então o nosso frame aqui pronto, certo? Aqui o nosso primeiro menuzinho todo bonitinho, só que a gente quer que ele seja interativo. Então a gente vai programar algumas coisas nele. Eu vou passar rapidinho por alguma coisa de programação, que no caso vai ser só o Twin que é o que 38 graus, é loucura. Aqui tá 36 só, tá bem tranquilo. Vamos criar uma cafeteria se basear nas aulas que tivemos. Será? Então, o que acontece aqui? A gente quer que esse menu aqui, como eu tinha falado, que ele abra e feche conforme eu clique aqui no botãozinho do café, certo? Então, a gente vai precisar, então, de um script para isso. Então, a gente vai colocar aqui
um local script, certo? Eu vou chamar ele de manager de menu, porque ele vai ser algo que vai, né, controlar o menu. E ele tem que ser um local script, porque ele vai basicamente, como ele vai estar dentro do jogador, ele tem que ser um local script, porque isso daqui vai alterar só o menu do jogador. Se a gente fizesse daqui por um server script, server-sided, ele iria alterar o menu de todos os jogadores. Então a gente quer que ele seja um local script para que ele altere só do local, do client, do jogador local, ok? Então aqui a gente vai abrir o nosso script. E eu vou dar uma breve introdução ao script aqui. Os próximos episódios vão ser realmente de script, vai ser uma loucura, eu já estou chorando pensando neles. Mas aqui, sobre script rapidinho. Primeira coisa que a gente precisa entender sobre script é que a gente precisa definir o que é cada coisa. Então a gente tem as variáveis, que eu vou colocar aqui, variáveis aqui, que é basicamente um local, certo? Então a gente vai colocar aqui, a gente quer definir o que é o menu, então a gente vai colocar aqui local menu, certo? E esse local menu, a gente tem que indicar o script aonde que ele está aqui na Explorer. O jeito mais fácil de fazer isso é você referenciar o próprio script. Então a gente vai digitar script aqui, o script está aqui, e o que a gente quer é um menu. Então para chegar nele, a gente tem que primeiro vir para o screen menu, então a gente vai dar script.parent, e isso daqui vai indicar para o script que a gente está indo para o parent, e do parent a gente vai pegar o menu, então ponto menu, certo? Então o que isso daqui está indicando? Que o menu, a palavra menu, ela está referenciando, ela significa o script, o parent do script e o menu, que é o que está dentro do parent, né? Que está dentro do screen menu, o menu. Então, menu é igual ao menu, certo? Eu aqui, só para deixar tudo organizado, vou chamar isso daqui de menu frame principal, certo? É muito importante que você mantenha tudo organizado, para poder facilitar depois na hora de fazer seu código, ok? A segunda coisa que a gente precisa ter aqui é o Twin Service. O Twin Service é um serviço, então a gente precisa indicar também para o nosso script aonde que ele fica. Então vou criar aqui um local, vou chamar ele de Twin Service, e todo o serviço ele vai estar dentro do game, e você vai pegar um get service dele, e aqui no caso eu quero o Twin Service. Então a gente vai colocar aqui get service Twin Service. Então sempre que eu chamar a variável Twin Service, sempre que eu usar a palavra Twin Service, ele está indicando que isso daqui significa para pegar o serviço de Twin Service, ok? Então vamos lá. Agora começa a chegar a parte um pouquinho mais complicada, que é para animar esse menu aqui, ok? Primeiramente, a gente tem que pensar na posição dele. Então a gente tem aqui a posição dele aberto, a gente vai pensar na posição dele fechado. Então eu vou colocar aqui outra local, eu vou chamar essa daqui de menu aberto posição, ok? E ela vai ser igual à posição que o nosso menu está atualmente. Então a gente vai pegar aqui a position, vai dar um Ctrl C e aqui udm2.new. Por que é o udm2? Porque a gente vai pegar o udm2, ele basicamente vai significar a posição em 2D. Então, sempre que a gente estiver trabalhando com posição em 2D, a gente vai utilizar o udim2, certo? Então, aqui new, e a gente vai colocar exatamente os valores que estão aqui, certo? Então, 0.05,0,0,0,0. Então, essa posição aqui é a posição do menu aberto, e a gente vai ter que achar agora a posição do menu fechado. Então, local, menu fechado, posição, vai ser igual a udm2.new também, porque a gente está trabalhando com coisa 2D, e a gente vai voltar aqui e a gente vai simplesmente mudar a posição dele para algo que pode indicar a posição dele fechado. Então, no geral, a gente sabe que isso daqui ocupa mais ou menos 0,5% desse menu principal, então a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser colocar essa posição de 0,5%. Ele ainda está muito em cima, então o que eu vou fazer aqui é botar 0,75. Aí ele fica muito para baixo aqui, certo? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a gente vai voltar aqui para a coisa principal, e a gente vai botar 0,5 mais 0,125, que 125 é metade de 25, que é, né, entre
0.5 e 0.75. Quanto isso daqui vai dar? Isso daqui vai dar 6.25, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai botar aqui 0.625. E aqui o menuzinho está numa posição legalzinha, tá fofinho, tá legal aqui. Então a gente vai deixar esse daqui aqui. E esse daqui, então, vai ser a posição dele fechada. Então a gente vai vir aqui no menu e a gente vai copiar de novo esse valor aqui. Então, 0. Então, não estou digitando. 0.05,0.625,0. Então, esse daqui é a posição dele fechada, ok? O que mais que a gente precisa? A gente precisa agora de um indicador para saber se esse menu está aberto ou se esse menu está fechado. Como que eu, cafezinho, gosto de fazer isso? De novo, não sou programador, não sou UI designer, eu sou modelador 3D. Mas como que eu faço isso quando eu preciso fazer? Eu venho aqui no menu e eu crio um atributo para ele chamado aberto. E eu vou colocar esse atributo aqui como booleano. Então aqui, boolean, certo? O que é um boolean? O boolean é sim ou não. Então, ou ele tá fechado, né, quando ele não está clicado, ou ele está selecionado aqui e ele está aberto, ok? Então a gente tem que referenciar isso daqui também nas nossas variáveis. Então aqui eu vou criar mais uma variável chamada local aberto, ou então menu aberto, e ele vai ser igual ao menu frame principal. Então a gente está, né, referenciando isso daqui é um menu, que é esse daqui, e aqui dentro a gente vai precisar pegar esse atributo. E para fazer isso a gente usa a função getAttribute e o nome do atributo, que é aberto. Então, basicamente, o que isso daqui significa? Sempre que eu precisar desse atributo, eu posso só usar essa variável aqui e ele vai me dizer se isso daqui está aberto ou se isso daqui está fechado, ok? Agora que a gente tem tudo isso, a gente precisa de mais uma coisa só, que é referenciada ao Twin Service. Então vamos deixar tudo organizado aqui. A gente vai deixar essa variável aqui, essa sequência de variáveis que normalmente aqui só tem uma, mas normalmente teria outras coisas. Eu vou deixar aqui embaixo, as variáveis de Twin. Então aqui eu vou ter o Twin Surface, eu vou ter, enfim, as posições, e aqui eu vou separar por variáveis de debounce. O que é debounce? Debounce é exatamente isso que a gente usa para saber se algo está ativado ou não, se algo está fechado ou não, enfim, para saber se algo está true ou não. É o que a gente chama de debounce. E por fim, aqui no Twin, a gente precisa, para poder twinar, para poder, né, fazer essa animação, a gente vai precisar de algumas coisas. A gente vai precisar de uma informação, a gente vai precisar do que vai ser movido e para onde isso vai ser movido, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar local twin info menu, certo? Isso daqui vai ser, então, twin service, não, twin info, perdão. Twin info é igual twin info. E a twin info, a gente vai criar um ponto new para criar uma nova informação. E aqui a gente tem tudo que a gente precisa colocar. Então, aqui a gente vai ter que colocar várias informações, né, para poder fazer a twin info. A primeira delas é o tempo. Então, esse número que a gente colocar vai ser o tempo que vai demorar para essa animação ser concluída. Como é um menu, a gente quer que seja uma animação relativamente rápida, eu vou colocar aqui 1, certo? Então, 1 segundo vai ser o tempo que vai demorar para ela abrir ou fechar. Depois disso, a gente tem o isInStyle. Então, aqui, ele tem aqui, né, o exemplo de como que isso aqui tem que ser escrito. Então, a gente vai colocar aqui o enum.isInStyle. E aqui tem os diversos isInStyles que existem. O que é isso daqui? Isso daqui é como que essa animação vai se comportar. Então, por exemplo, uma animação cúbica, ela é similar com uma quadrática, que é esse daqui, que ela é determinada por uma interpolação quadrática. O que é isso? Matemática. Bem-vindos ao incrível mundo da matemática. Mas daqui o que significa? Que ele vai começar numa certa velocidade e ele vai acabar numa velocidade mais rápida. Isso na quadrática, certo? Só que isso daqui, a cúbica, é ao contrário, ela vai começar numa velocidade menor e vai acabar numa velocidade maior. A sinoidal ela é determinada por uma onda
sinoidal. Então ela vai começar devagar, vai acelerar, vai ficar devagar, vai acelerar, vai ficar devagar, porque é uma ondinha, certo? Então, ela, né, imaginando um gráfico. Vamos explicar então. Vamos explicar a matemática. Cadê minha caneta? Tá aqui. Função sinoidal. Vamos lá, gurizada. Função de seno, cosseno, função de várias coisas aí. Uma função sinoidal é uma função que é assim, certo? Então, digamos que isso daqui é o tempo, isso aqui é a velocidade. Então, a velocidade da nossa função, como que ela vai rodar? Ela vai começar devagar, a partir do tempo ela vai ficar rápida, aí depois ela desacelera de novo, aí acelera, então ela vai ficar nesse acelera, desacelera, acelera, desacelera. Isso daí é a função sinoidal. Enfim, a gente tem vários easing styles aqui, eu não vou passar por todos, mas é tudo basicamente funções para poder indicar o quão rápido, deixa eu voltar aqui para a tela, o quão rápido ou quão devagar, ou como que acelera, como que desacelera essa função. Falou, THI, tamo junto, obrigado por ter vindo. Vídeo mostrando ação de todos os styles. Tem um vídeo aí, então mostrando ação de todos os styles. Eu não vou passar agora, porque copyright e não estamos com muito tempo, mas aqui no caso eu vou botar ela perdão, como quadrática. Eu quero a interpolação quadrática dela, que, né, vai dar uma aceleradinha no final. Beleza? Então, qual que é a próxima coisa? É a easing direction. Então, aqui, enum ponto easing direction, ponto. Isso daqui vai basicamente dizer para onde que isso daqui vai ser aplicado. Então, como eu quero que ela seja aplicada numa direção forward, eu quero que ela vá do começo ao fim, eu vou colocar isso daqui como in, certo? Depois disso, a gente vai ter o repeat count, que é um número, certo? Então, a gente quer que isso daqui se repita? A gente não quer que ela se repita, a gente quer que ela aconteça uma vez. Então, vou colocar aqui 0, certo? Por último, a gente tem o reverse, né, que é para se a gente quer que ela aconteça e depois se ela se reverta. A gente não quer que ela aconteça, então a gente vai colocar aqui como false, certo? Porque esse daqui é uma boolean também, como vocês podem ver. Meu computador está travando legal aqui, não sei porquê, acho que agora voltou. Então, isso daqui é a TuneInfo, certo? Então, aqui a gente tem a velocidade com que isso acontece, né? A duração, a gente tem a propriedade, né? Como que isso daqui vai se comportar, a gente tem a direção, a gente tem se vai se repetir e se a gente quer que isso daqui aconteça de trás para frente, certo? Então, isso daqui é a informação que a gente tem para a nossa Twin, ok? E agora sim, a gente vai finalmente criar as nossas twins, certo? Então aqui eu vou criar os twins, ok? Então o primeiro vai se chamar local abrir menu twin. Isso aqui vai ser igual a twinService.create. E aqui, então, a gente precisa da instância. O que a gente quer que seja movido? No caso, a gente quer que o menu inteiro seja movido. Então, a gente vai colocar aqui o menu frame principal, a TwinInfo, que é o que a gente acabou de criar. Então, eu coloquei indo, né? É info aqui, não indo. TwinInfo menu. E, por último, o que vai ser twinado e para onde que ele vai ser twinado, certo? Então, aqui no caso, a gente quer que a posição seja modificada. Então, a gente vai escrever position. E como isso daqui é para abrir o menu, a gente quer que a posição final seja a posição do menu aberto. Então, aqui a gente vai colocar menu aberto posição. E eu acabei de perceber que eu escrevi abrir errado aqui também. Então, esse daqui é o Twin Service, certo? Então, a gente está utilizando o Twin Service, que é o serviço. A gente está criando um Twin Service novo chamado abrir menu Twin, certo? Então, isso daqui, esse abrir o menu Twin, sempre que a gente der play nisso, ele vai rodar a animação do menu abrindo. E a gente também precisa de uma animação do fechar menu Twin, que vai ser basicamente a mesma coisa aqui. Então, Ctrl+C, Ctrl+V, só que ao invés dele acabar no menu aberto, ele vai acabar no menu fechado, ok? Então, vamos lá. Agora a gente tem todas as informações que a gente precisa para poder animar a nossa UI, ok? Então agora a gente vai realmente fazer a função. Outra coisa que a gente precisa identificar aqui é o botão, para a gente poder saber quando que o jogador clicou. Então aqui eu vou criar mais uma variável chamado botão de abrir, e ela vai estar dentro do menu, certo? Então, menu frame principal, que é esse daqui, e a logo. Então a gente vai colocar aqui ponto logo.
ok? E agora sim, a gente vai então aqui ir para as funções. Então, eu vou dar um espacinho aqui, vou colocar funções. E aqui a gente vai então dizer para o botão de abrir que quando ele for activated, não, quando ele for mouse, quando ele for clicked, quando ele for triggered, quando ele for, não lembro. E aqui a gente vai então aprender outra coisa muito importante que se chama documentação. Então a gente pode vir aqui, abrir o nosso navegador de escolha, eu uso o Firefox. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai vir e vai pesquisar aqui por button, como que é? Text button Roblox API. Então, text button Roblox API aqui. E a gente vai ter aqui o sample, ok? Então, a gente vai ver aqui que é activated. Quando a gente quer detectar que ele foi clicado, é activated. Então, botão de abrir ponto activated, a gente vai fazer com que isso daqui conecte-se a uma função, certo? E aqui a gente vai então criar as funções. A primeira função é uma função só que a gente precisa. Então, a gente vai criar aqui local function, que a gente agora está criando uma função. E o nome dessa função vai ser animar menu, certo? Então aqui dentro a gente tem que fazer algumas coisas primeiro. A gente tem que primeiro identificar se o menu está aberto ou fechado, ou se para a gente poder identificar aqui o que isso daqui vai fazer. E olha só que maravilha. O nosso assistente de IA, ele já identificou exatamente o que eu quero fazer. Então ele já escreveu aqui que se o menu estiver aberto, se ele tiver menu aberto igual false, então o menu aberto ele vai ficar true. Isso daqui está errado, eu preciso fazer daqui de outra forma. Mas ele está basicamente fazendo debounce aqui. Então ele está realmente identificando se o menu aberto ele é false, ou seja, se o menu estiver fechado, então ele vai primeiro dizer, vai trocar o menu aberto para aberto e ele vai rodar a função de abrir o menu. Ele vai rodar o twin de abrir o menu. E a mesma coisa ao contrário. Então, se if tiver true, ou seja, se ele estiver aberto, se a debounce estiver aberta, ele vai dizer que o menu aberto é igual a false, porque ele vai estar trocando o debounce, ele vai falar que agora o menu ele está fechado, então o menu aberto igual a false, e vai rodar a animação de fechar, certo? Então a gente pode apertar a tab aqui e utilizar isso daqui. Mas como a gente está utilizando a função de atributo, ele não vai ser trocado assim. A gente precisa dizer que menu aberto, a gente vai precisar colocar o set attribute dele, aqui assim, no caso aberto, vírgula, aqui no caso true, certo? Então isso daqui é exatamente o que estava fazendo antes, só que para um atributo aqui. Esse esquema que estava funcionando antes, ele só funciona para a variável global que está dentro aqui do escopo global do script. No caso, eu prefiro usar atributo. E aqui, a mesma coisa aqui embaixo, a gente vem aqui e a gente coloca isso aqui para false, certo? Então aqui agora a gente volta aqui para a parte principal e vê, o menu está fechado, ele está na posição fechada, o debounce dele aqui tá como fechado, e a gente vai então testar para ver se ele funciona. Então teste play here. É importante que a gente tenha o output aberto para poder ver se ele tiver algum erro. Olha só, eu descobri algo muito interessante. A imagem que a gente colocou aqui, ela não é um image button, ela é uma image label. Então a gente vai ter que adicionar aqui o image button. A gente só vai copiar só as propriedades dele aqui. Então, posição, a gente vai colocar aqui a mesma posição. Aqui no aspect ratio, a gente vai colocar o aspect ratio aqui também. E no size, a gente vai colocar o mesmo size aqui. Pronto. A gente deleta isso daqui, a gente chama isso daqui de logo de novo, logo. E aqui a gente bota a imagem que a gente usava, que é a imagem do cafezinho. Então aqui, cafezinho, e a gente tira a transparência do background. Pronto. Agora sim, isso deve estar funcionando. Vamos lá? Play.
olha só, não funcionou. Vamos descobrir por quê? Quando a gente volta aqui para o script, quando a gente testa algo, é importante a gente perceber que aqui no output eles vão ter várias coisas, certo? Ele vai ter várias informações que o script está passando para a gente. Aqui tem uns scripts que eu estava testando antes, então ignorem esse daqui. Mas o importante é esse daqui. Esse script, aqui ele está falando que teve um erro. Ele tentou, a tentativa de conexão falhou porque o valor passado não é uma função. Se a gente vier aqui de novo no nosso negócio, aqui você vai ter a linha onde esse erro aconteceu e a linha 32. Então, essa linha aqui. Então, a gente consegue ver o que está dando de errado no script, a gente consegue ler a informação de por que a coisa deu errado e vir aqui resolver. No caso, aqui está falando que a gente tentou conectar com um valor que não é uma função. E, realmente, a gente tentou conectar com algo aqui que está vazio. Então, a gente tem que conectar isso daqui com animar menu, certo? O que isso daqui funciona? Eu nem expliquei que isso daqui, né? O botão de abrir, que é o botão, quando ele é ativado, ou seja, quando a gente clica nele, ele vai se conectar a alguma coisa. Então, no caso, ele vai se conectar à função que eu descrevi aqui, que é essa função que a gente escreveu. E aí, a partir dele ter clicado, ele vai rodar isso tudo aqui. Então, agora sim, se a gente vier aqui, der play, e se a gente clicar, ele deu errado também. Isso daqui não estava planejado ele dar errado, olha só. Ele está tentando indexar um boolean com set attribute. Como assim? Get attribute, set attribute na linha 23. Linha 23 é essa. Minutebar set attribute. Não sei porque isso daqui está dando errado. Index boolean with... tá, ok. É porque o menu aberto, ele já é o get attribute, certo? Então, na realidade, a gente tem que ter aqui menu frame principal e aqui também um menu frame principal. Por quê? Porque o menu aberto, que estava escrito aqui antes, ele significa menu frame principal, pegue o atributo dele. Então, ao invés de a gente estar selecionando o menu principal para colocar o atributo nele, a gente está querendo colocar o atributo no atributo, e é por isso que não dá certo. Então, aqui a gente tem que utilizar o menu frame principal, que é realmente o menu, para poder colocar o atributo dentro do menu. Então, era esse o erro que estava acontecendo. E, cara, programar é isso mesmo. Essa daqui eu estou trazendo a realidade para vocês, que é você vai testar, vai dar um erro, você vai corrigir o erro, vai testar, vai aparecer outro erro, você vai corrigir, até que, eventualmente, ele vai funcionar perfeitamente. Certo? Então, é isso aí. O nosso menu ele está funcionando. Ele abre todo bonitinho, todo feliz, todo pomposo. E é isso. Esse é o nosso tutorial de UI para hoje. A gente tem aí 1h30 então, de vídeo. Um vídeo realmente tão bonitinho. Minha garganta aqui já não funciona direito. Mas é isso, realmente é a parte introdutória. Tem muitas outras coisas que você consegue fazer, mas que eu não consigo passar em um vídeo único, não consigo passar aqui no Café da Comunidade. São conceitos básicos de como que o script funciona, então animação. E é importante dizer também que isso daqui ele não precisa animar somente a posição. A gente pode animar também a transparência, a gente pode animar a rotação, a gente pode animar basicamente qualquer coisa. É só modificar aqui, ao invés de position, você vai colocar tipo transparency e obviamente igual ao resultado final que você quer. Então você consegue realmente fazer várias coisas aí usando o Twin Service. Mas pro geral, o que eu queria passar hoje era realmente esses conceitos, de como deixar o seu menu mais bonitinho. Deixa eu abrir ele aqui de novo. Position 0. De como fazer um menu assim, algo um pouquinho mais bonitinho, coisas assim. Então, as mesmas coisas aqui para o botão, a gente iria aqui no Manager de Menus referenciar cada um desses botões, ou então passar um loop, passar algumas coisas assim, que daí realmente já é coisa que vai mais para a parte de script. E bom, e é isso. Não tem mais muito que possa ser dito aqui. Se você tem qualquer dúvida, ou então se você estiver trabalhando e não conseguir entender alguma coisa, assim como eu fiz hoje, é importante que você abra a documentação, que você vá no Dev Forum, que você faça várias coisas aí interessantes para poder realmente tirar sua dúvida. A gente tem várias documentações aí para poder chegar aonde você quer chegar. Então é isso. Antes que eu vaze mais coisas aqui da DevHell, antes que eu seja demitido aqui por vazar informação privilegiada, eu vou acabar o episódio por aqui. Eu vejo vocês
na próxima semana. Mentira, não é na próxima semana, é na próxima semana, no dia 17, com o anúncio real do desafio do Café da Comunidade. E é isso aí. A gente vai ter o nosso desafio, dia 17 a gente vai ter mais informações, e a gente vai ter um episódio também sobre programação, onde eu preciso fazer uma nota mental de trazer muito mais água, porque eu vou falar bastante. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.